Bom, muito bom dia para todo mundo que está vendo a gente aqui ao vivo. Esse domingo, dia 21 de fevereiro. Às vezes tem gente que deve estar de ressaca, porque teve um carnaval meio meia boca aí, né? Não teve carnaval direito, né? E a gente está falando nesses encontros sobre as 7 maiores, vamos assim dizer, ou mais presentes dores da humanidade na atualidade. A gente vive num mundo pós-pandemia, ou um mundo no caos da pandemia, porque, na verdade, dependendo do país, a gente está vivendo momentos diferentes. E junto com esse lockdown, com essa coisa de ficar em casa, de ter que fazer tudo em casa, é, esse pânico que nos deu, eu falo que nos deu, porque atacou a todos os seres humanos, né? Essa urgência de ter que se cuidar, de usar máscara, e essa relação do ar que eu respiro com uma ameaça iminente de ficar doente e até, né, internado, o que seja. Ou seja, a gente não tem muito como controlar. Então, esse estado de pânico, esse caos que se instalou no planeta, isso afetou muitas pessoas. E afetou principalmente aquelas pessoas que já tinham alguma predisposição. Ou seja, não era só quem estava, né, quem tinha alguma coisa já instalada, uma ansiedade ou uma depressão, não eram só essas pessoas, mas, né, que já tinham um quadro desses, né, presentes, mas outras pessoas que tinham alguma coisa ali meio escondida, vamos assim dizer, também trouxeram, né, trouxe à tona essa situação. Então, a síndrome do pânico, o estado de pânico, se tornou frequente e presente em muitas pessoas que nunca haviam desenvolvido nada semelhante, né? E em função principalmente do caos que nós vivemos, essa mudança repentina e de hábitos que nos trouxe uma sensação de vulnerabilidade muito grande, né? Ou seja, nós não sabemos o que pode acontecer e nós não temos total controle das situações, porque ainda que a gente faça tudo aquilo que o Ministério da Saúde, o Sistema Público de Saúde nos orienta, ainda assim nós estamos sujeitos a ter contato com o vírus e desenvolver a doença. Ou seja, o que me dá segurança? As minhas bases ficam totalmente enfraquecidas. Daí se instala o pânico. Para esse bate-papo, como todos os outros, né? Lógico, eu sempre tenho a presença da nossa querida Adoracion, que é né, uma super parceira e fala com muita propriedade das coisas. Então, muito bom dia, Dora. Bom dia. De novo, muito bom estar aqui. Obrigada, Edileia, pela confiança. Né? Para Eu que mim agradeço, é sempre. sempre bom assim conversar, estar perto de quem quer conhecer umas outras coisas e a sua presença completa de uma forma singular. Acho que Que isso bom. faz Gratidão, muito, Dora. muito diferente. A gente sempre coloca disponível, né, os nossos bate-papos para que você que assistiu esse bate-papo num outro momento, ele acontece no domingo pela manhã, mas se você assistiu num outro momento, se você se interessou por esse tema ou por alguns dos outros temas, você pode olhar no descritivo desse vídeo, que vai ficar disponível no YouTube, entrar em contato com a gente e fazer parte das outros bate-papos, dessa roda de conversa absolutamente gratuita e tem um intuito absolutamente de auxiliar, de trazer uma outra perspectiva. Então, eu vou pegar minha xícara de café e vou deixar vocês com a palavra aí, com adoração. Tá ótimo. Então vamos lá. Pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos começar clareando. Na semana passada a gente falou de ansiedade, né? E aí a gente colocou a seguinte, para a gente não resvalar em conceitos que podem ter questões pessoais, não tão técnicas, vamos dizer assim, a gente optou por pegar o conceito do DSM-5. Mas antes da gente entrar no conceito do DSM-5,
a gente vê comumente as pessoas falando síndrome do pânico e outras pessoas dizendo transtorno do pânico. Então, vamos lá. A síndrome, então, o que é síndrome do pânico? O que é síndrome? Pânico é o pânico, né? Vamos colocar esses adjetivos, vamos qualificar esses adjetivos aí desse sofrimento. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Síndrome de Down, por exemplo. Síndrome de Tourette, que são manifestações neurológicas completamente involuntárias. Síndrome do coração partido, que existe mesmo a síndrome do coração partido, que é como se a pessoa tiver, como o coração ele tem um ataque, vamos dizer assim, um infarto, e ele fica como se ele tivesse realmente partido, né? E pasmem vocês, a síndrome do coração partido é um acometimento desmedido de tristeza, né? E quem descobriu foi um japonês, mas isso é um outro capítulo. Agora vamos lá, transtorno. O transtorno é um termo utilizado amplamente em psicologia e psiquiatria e diz respeito a alterações no estado normal de saúde, causando incômodo no acometido. Então, para a gente diferenciar, assim, vamos pensar que síndrome é algo muito mais perto do que seria biológico. E o transtorno é o que seria menos biológico, né? Então, assim, olha, a síndrome de Down é o cromossomo a mais, né? A síndrome de Tourette é também uma questão neurológica. A síndrome do coração partido também está ligada a um órgão. E o transtorno, né, é uma coisa menos biológica, menos concreta. Essa denominação vem com DSM-5, né, que eles corrigem isso, e eu achei que ficou bem interessante, porque síndrome parece que é uma coisa que você tem que achar, dar uma injeção e sarar. Né? O transtorno não, o transtorno ele é multifacetário e aí acaba exigindo da gente um outro olhar. Então vamos lá, mas quem quiser falar síndrome não está errado, eu só acho que clareia, acho que fica melhor. O transtorno ou síndrome do pânico para o DSM-5. Lembrando que o DSM-5 é a 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Agora, o que é DSM? Então, DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, desenvolvidos pela Associação Americana de Psiquiatria. Hoje ele está na 5ª edição. Assim, ele a partir dele que define-se como efeito diagnóstico, tratamento, prevalência. Né? Então, é um conceito consenso. Não é tipo, foi a Dora que falou, foi a Edilene. Não, foi elaborado por esse conjunto de profissionais ligados para essas questões. Tá. Então, o que é a síndrome ou transtorno do pânico? São ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico, então vamos lá, a síndrome são ataques recorrentes e inesperados. O ataque de pânico é o quê? É o surto. O que é surto? É uma manifestação intensa de algo. Então, a gente pode ter surtos de várias ordens. Nós podemos ter surtos de felicidade, nós podemos ter surto de amor, nós podemos ter surto de medo. Então, surto é uma manifestação intensa de algo. Então, o ataque de pânico é uma manifestação intensa de medo, intenso, ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Então, vamos lá. Palpitações, coração acelerado e taquicardia. Sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico. Peraí, gente, dá uma quebradinha aqui para ficar mais fácil para eu ver. Náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, que é uma anestesia ou uma sensação de formigamento em alguma parte do corpo, desrealização, que é como se você se desconectasse da realidade
ou se despersonalizar, se você não enxerga você mesmo. Medo de perder o controle, enlouquecer e medo de morrer. Se nós não tivermos uma crise, num estado agudo desse, pelo menos 4 desses sintomas, nós não estamos tendo uma crise de pânico. A gente pode estar tendo o quê? Vamos voltar do domingo passado. A ansiedade, uma crise de ansiedade, certo? Agora, por exemplo, o transtorno ou síndrome do pânico são os ataques recorrentes. Então, hoje eu tenho um pico desse, amanhã eu tenho de novo, daqui 10 dias eu tenho de novo. Eles são recorrentes, eles se reiteram, ele não melhora, né? Quando é uma coisa, qualquer um desses 13 sintomas, né? Então, assim, é a náusea, você fala, eu tô enjoada. Gente, mas é um enjoo, tipo, tô ruim do estômago. É uma coisa desmedida. Você tem a tontura, o desmaio, você tem um ataque de pânico, você pode desmaiar. Você tem calafrios ou onda de calor, aquele arrepio, aquele negócio ruim. Você treme, tô sentindo minha mão formigar, nossa, não consigo mexer minha perna. Então, são pelo menos 4 desses sintomas que caracterizam uma situação da crise de pânico. A crise de pânico, eu peguei da internet, né? É como se você vivenciar uma experiência de intenso medo ou mal-estar acompanhado dos sintomas físicos ou cognitivos. Então, vamos lá. Os físicos. Eu tenho a náusea, o desconforto, a sensação de tontura física, o calafrio, a sensação de asfixia, falta de ar. O medo de perder o controle é cognitivo, é o medo que você está sentindo. O medo de morrer também está dentro do pensamento, ele não é físico. Você fala assim, eu estou com medo de morrer, estou me sentindo sufocada, estou sentindo uns arrepios esquisitos, e eu estou me sentindo formigar. Opa, nós podemos pensar realmente numa crise de pânico. E aí, por exemplo, o transtorno de pânico, ele pode estar associado a outros transtornos de ansiedade. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade terrível para ficar em público, que é a agorafobia. Agorafobia, né? Isso me desencadeia uma crise de pânico. Eu tenho claustrofobia, me desencadeia uma crise de pânico. Estou presa dentro do elevador, sozinha. Pânico é certo, porque eu tenho medo de lugar fechado. Eu tenho tripofobia. Não sei se vocês já ouviram falar de tripofobia. Tripofobia é quando a gente tem uma aflição muito grande por buracos que não seguem um padrão regular. Você fala, nossa, mas como assim? Depois você joga na internet, as imagens, confesso que me deixam meio desconfortáveis, assim, não gosto de ver, não, me dá a gastura, como diria meu pai. Mas, assim, e aí a pessoa, aquela coisa de ver, mesma coisa a pessoa que tem medo de bicho, né? Essa tripofobia, ela se evidencia por esses buracos, assim, que são visuais mesmo, mas ela pode, na verdade, tudo que vem da natureza, né? Então, tenho medo de galinha, tenho medo de bichos que tenham pena, às vezes não só de galinha, né? Tenho medo de bichos que tenham pena, tenho medo de animais que rastejam, então, muitas questões ligadas à natureza. E diante de uma situação dessa, o transtorno de pânico vem, a crise de pânico vem, ela se instala. Quais são as causas, se é que a gente pode falar em causas do transtorno de pânico? Assim, hoje a gente não fala em causa, né? Porque causa parece que é uma coisa ainda muito biológica, né? Então, assim, por que você tem síndrome de Down? Porque eu tenho um cromossomo a mais. Por que eu tenho pressão alta? Por conta disso. Vamos pensar em fatores de risco para uma crise de pânico, né? Então, você tem episódios de reação com estresse extremo. Você foi assaltado, né? Você teve uma reação extremamente estressante. A crise de pânico pode acontecer, mas isso não significa que você tenha síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Isso pode caminhar para se for recorrente. Naquele momento, vamos dizer, gente, que é quase esperado, né? Tem gente que é muito zen, que consegue passar por um assalto e fazer de conta que nada aconteceu. Não é uma rotina. Muito evoluído. É muita evolução, olha, é muita evolução. Uma transição de vida ou de carreira de forma abrupta. Então, tem um menino, acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Que ele estava até com uma questão de ansiedade,
Ele mudou de cidade, tipo assim, a mãe dele chegou e falou assim, olha, amanhã a gente vai para São Paulo. Né? Mas como assim amanhã? Não deu tempo. Ou senão assim, olha, você foi demitido. Eu não estava esperando ser demitido. E aí, você tem N coisas, porque quando você é demitido, é uma situação extremamente delicada, né? Em qualquer cargo que você ocupe, com qualquer responsabilidade que você tenha. Não é porque você é casado, não é casado, é cargo de chefia, não. Qualquer situação de demissão é uma situação muito delicada. E pode advir isso uma crise de pânico. Por que não? Você fala, e se o dinheiro não der? E se eu passar fome? E se eu arrumar emprego, né? A morte ou situação de doença de um ente querido, né? A gente fala aqui também das mortes violentas, porque se alguém, a gente ainda fala assim no senso comum, né? Estava doente, eu estava esperando, mas e quando você não está esperando? E tem pessoas que mesmo quando tem um parente doente, não está esperando, porque entender a morte, como nós fizemos um processo ocidental de desalojar a morte da vida, isso é um tabu e a gente não quer discutir. Quando ela aparece, você pode não ter recursos para lidar e pode acontecer uma crise de pânico. O histórico de violência e abuso na infância. Isso a gente tem que ficar atento, né? Isso é uma coisa para a gente estar sempre, você fala assim, a pessoa, ela é pitizenta, né? Quando você vai pegar a história da pessoa, ela teve situações de abuso, teve situação de violência física, de violência sexual, de violência psicológica lá atrás, e que não deu conta de equacionar. E aí você fala assim, poxa vida, e como é que é sofrer esse tempo todo com esse negócio mastigando você desde pequeno? Né? E até você, e a pessoa muitas vezes, ela nem se dá conta que ela teve isso. Ela simplesmente foi vivendo um dia após o outro como era possível que se apresentava à frente dela. Ela achava que devia ser, né? E devia ser assim. Achava que deveria ser assim. Uma tendência da pessoa se preocupar excessivamente. Aí aquilo que a gente falou semana passada. Vai acabar o café no mundo? Não, não vai acabar o café no mundo, só não tinha no mercado aqui perto de casa, né? Então, assim, e aí tem gente que se preocupa excessivamente, mas quando uma pessoa fala para mim que ela está preocupada, eu imagino lanças na pessoa. Imagino que a pessoa tá no filme No Código da Vinci, tem o Frei lá que ele se põe uma cinta de silício e que ele vai se... Eu imagino a preocupação dessa forma, porque você se preocupar é você se ocupar de algo que ainda não aconteceu. Como que você vai deter o seu tempo sobre alguma coisa que ainda não existe? Então, assim, isso é realmente adoecedor. A necessidade de estar no controle da situação, né? Então, assim, os controladores de plantão, né, que a gente sempre tem um ou outro, eu quero ter tudo sob controle. E tudo sob controle é a hora que as pessoas acordam, que as pessoas dormem, a conta da casa, não a sua parte na conta da casa, mas as contas da casa como um todo. Eu quero ter sob controle se vai ter dinheiro para comprar a vacina ou não, mas isso, ainda que deveria ser, mas isso não é nosso. Eu quero ter controle se meu filho toma banho, mas meu filho não mora mais comigo, ele está casado. Então, assim, isso vai acumulando um gasto de uma situação extrema de estresse que certamente vai desenvolver uma crise de pânico. E aí, as crises recorrentes, a gente tem a síndrome ou transtorno devidamente instalado. Expectativas altas. Não estamos dizendo aqui que a gente deve nivelar por baixo as relações, os desejos, os sonhos. Mas eu achar que eu vou, numa condição de hoje, conseguir acumular 1 milhão de reais, de dólares, né? Vamos colocar de reais, antes dos 30 anos, é uma expectativa bem alta, né? Então, isso, fala assim, olha, eu já estou com 25 e eu não tenho nem 100 mil guardado. E aí, quanto mais alto você joga a expectativa de uma forma incoerente, não, de uma forma mágica, vamos dizer assim. Olha, eu quero ter, estou com 50 anos, eu quero ter 1 milhão de dólares até os meus 60 anos. Não vai rolar. E aí, essa busca insana, essa insensatez, vai me gerar um adoecimento, certamente. A dificuldade em aceitar mudanças de opinião.
E tem gente que é marrenta, né? Que é aquela pessoa difícil Mas é a opinião do outro ou eu tenho que mudar a minha opinião? As duas As situações. duas coisas? Duas Tá. situações, né? Essas duas condições. Porque eu não quero mudar. Eu vou ficar do jeito que eu tô. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu não vou mudar. E Verdade. isso vai te trazer um adoecimento, certamente. Eu que diga, tem uma Gabriela em casa, né? Pois é, pois é. A repressão de sentimentos pessoais negativos. Então, assim, eu não vou dizer para as pessoas que eu tenho medo. Eu não vou dizer para as pessoas que eu não gosto da Dora. E aí você vai reprimindo isso sem prescutar, sem entender o que está acontecendo, sem validar ou invalidar esse sentimento, e você vai acumulando. Você vai colocando essa água, você vai deixando uma água e mais água parada o tempo todo. Então, isso é um fator de risco, não é uma causa, é um fator de risco. A negação de que haja algo errado. Ora, então vamos lá. Tive uma dor de barriga, uma dor abdominal, um enjoo forte. Tive um outro sintoma, uma tontura, e não fui validando essas questões e não, tá tudo bem. Vou jogando embaixo do tapete, vou deixando a água parada. E mesmo nas situações cotidianas da nossa vida, né? Nós temos que olhar para os nossos relacionamentos. Eu não gosto de falar muito que nós temos, mas acho que tem hora que não tem jeito, né? É importante que nós olhemos para os nossos relacionamentos de uma forma crítica, não cri-cri, crítica, né? Com criticidade. Falar, esse relacionamento me faz bem? Este trabalho me faz bem? Este lugar, esse curso que eu estou fazendo, essa faculdade que eu estou fazendo me faz bem? Ah, não Minhas faz. relações, outra coisa, as minhas relações familiares são Faz boas, bem? Sim. porque tem uma outra coisa que eu percebo muito, que assim, às vezes, as relações que eu tenho no âmbito familiar, meus pais, irmãos, não é um ambiente, né, totalmente, entre aspas, saudável. E aí, nesse sentido, a gente tem uma palavra muito comum, né, Dora, que é o tóxico. Meu relacionamento é tóxico, né? Essa palavra virou moda, todo mundo fala, as minhas relações são tóxicas. E aí você fala assim, tá, você quer dizer o que com isso, né? Eu acho que é um pouco dessa questão, não é não? Sim, é isso mesmo, Gileia, porque assim, você vai falando assim, é tóxico, tá, tudo bem. Mas se eu sei que é tóxico, se me causa algum desconforto, eu preciso examinar isso e saber, olha, eu posso mudar alguma coisa, eu não vou mudar nada, eu vou deixar do jeito que está, e isso vai acumulando. Você vai negando que tem alguma coisa errada. O trabalho gera muito desconforto, né? Às vezes você está numa relação de trabalho onde você sofre questões de assédio, questões de sobrecarga de trabalho, E o tanto que assédio às vezes é moral, não é nem assédio sexual, né? tem o assédio moral, o racismo, né? O preconceito. Olha, mas eu acho que ela é corintiana. E daí? Eu acho que ela é palmeirense daí. E tem gente que não sabe brincar. Exagera isso, cria, mas você fala assim, poxa, mas é meu chefe que está falando, eu tenho que aceitar. Né? Isso é tão real que existe no serviço de saúde municipal, público, na verdade, né? Existe um um centro de referência em saúde do trabalhador. E pasme vocês, no corpo clínico desse serviço, tem um psiquiatra, aqui em Itaquera, pelo menos, tem 2 psiquiatras e uma fisioterapeuta. Ou seja, o corpo adoece e a cabeça muito mais. Né? E aí tem toda uma vigilância sobre isso, porque é difícil a gente ver que uma relação trabalhista é confusa, uma relação de trabalho é confusa. E a gente vai levando porque eu preciso do trabalho. E aí a gente fica negando que tem alguma coisa errada. E aí as pessoas. Pode falar, Di. Não, na verdade eu queria entender, eu queria fazer uma questão, né? Não sei se alguém mais gostaria de perguntar. É assim, existe uma diferença entre aquela pessoa que nega, porque, por exemplo, você falou, ela tem uma relação ruim no trabalho, sofre assédio moral e tudo, e aí ela não consegue, de uma certa forma, ir atrás dessa busca, dessa cura e tudo mais, né? Porque ela sabe que ela depende fisicamente do trabalho. E eu acho que há uma outra questão também muito delicada, que é quando as relações são
não são saudáveis, vamos assim dizer, no ambiente familiar, né? Pais opressores, ou que têm, às vezes, até obsessivos no cuidado com os filhos, violentos, né? E tudo mais. Mas o quanto realmente essa pessoa, como é que a gente identifica quando alguém, né? Eu queria ver da sua perspectiva. Quando alguém não faz algo porque essa pessoa não pode fazer, né? Não pode romper com aquela questão, com o trabalho, com a família, em função de um medo paralisante, ou quando ela não quer fazer algo porque também acaba sendo confortável ou cômodo, ela já se acostumou com aquela condição. Você já identificou isso nos seus atendimentos lá no posto e tudo? Tá. Assim, tem gente que, tipo assim, você fala, olha, eu não gosto do meu trabalho, né? Eu não gosto de trabalhar no posto. Tá, mas eu preciso. Ok, então qual é o meu plano B? Eu tenho que ter um plano, né? Eu não vou ficar, meu plano B vai ser, então, quando eu me aposentar, eu tô livre. Não, mas eu vou me aposentar daqui a 20 anos. Não, então eu preciso ter um plano B, porque este sofrimento do trabalho, ele me anula, ele é castrador, ele me põe em sofrimento, né? Essa condição de trabalho. Então eu preciso criar um plano B. Isto eu entendo que é saudável. Agora, quando eu falo assim, é assim mesmo, eu não vou me mover, com a impressão como que eu não quero me mover, tem gente que realmente não quer sair do lugar. Você fala assim, poxa, não é possível. Sim, é possível. Porque existe como que eu poderia falar, gente? Tem as relações adoecidas, as relações tóxicas, elas também dão um certo prazer. Em algum momento, quando você bebe muito, você fala, eu não posso beber. Eu não posso enfiar o pé na jaca. Eu vou lá e bebo como se o mundo fosse acabar. Então, aquele entorpecimento do meu excesso de bebida me dá um prazer. E eu pago essa conta. De certa forma, mas de um ponto de vista inconsciente, a gente talvez não tenha condição de aprender isso. Relações ruins também dão prazer, porque a nossa sombra, o nosso dentro de cada vítima também tem o algoz, né? A gente tem esse lado ruim e esse lado bom. Então fala assim, olha, meu marido é um cara difícil, mas isso me dá prazer. Você falar, não, você gosta dele? Não sei. E aí realmente eu não me movo. E isso precisa tanto não querer se mover ou não conseguir se mover, porque tem gente que tem tudo. A gente fala assim, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, mas meu pai é rico e eu posso pedir a conta e sair do trabalho. Não, mas eu não quero depender do meu pai. Tá, então eu vou fazer uma transição para arrumar um outro trabalho, vou ter um plano B. Certo. Meu pai, eu tenho um namorado que é mal para mim, que não me valoriza, não me trata bem, mas eu gosto dele. Então eu vou sucumbir, né? Vou aceitar essa condição. Eu tenho um marido, namorado, que ele é mal para mim, que ele me agride, ele me desmerece, mas eu vou seguir com ele porque talvez esse lugar de vítima me faça bem. Qualquer uma das duas alternativas seguintes, na verdade as três, até para você se desvencilhar de alguma coisa que tem muito claro, você precisa de ajuda terapêutica para entender. Você precisa entender, porque às vezes, turma, sozinho a gente não consegue fazer o caminho. E é difícil, não é uma coisa tranquila. Mas É a noção de cuidado que a pessoa tem, né, Dora? sim, sim. Mas eu destaco alguma coisa assim. É difícil da gente entender. Mas existem situações que essa condição que a pessoa vive lhe dá prazer, né? Então você fala assim, pô, pessoa, negócio de apanhar? Não, não é que eu gosto de apanhar. Mas lá no fundo existe um gozo. É uma coisa que fala assim, inconscientemente existe uma situação que me conforta diante desse cotidiano que eu vivo, né? Todas elas são, tirando a primeira, que tipo, olha, tem um plano. Eu não gosto mais de trabalhar aqui. Putz, então tem que ter um plano.
Então, eu vou estudar, eu vou buscar outra alternativa, eu vou mandar meu currículo para ver como eu estou no mercado de trabalho. Ah, eu não gosto do meu namorado. Tá, então eu tenho que... Aí fica um pouco mais difícil. Eu tenho que reunir força, né? Eu tenho que me fortalecer para falar assim, olha, acabou. Ou eu identifico depois de um ano no relacionamento, 1 ou 2 anos, isso acontece um pouco mais cedo, que o meu parceiro, o meu namorado, ele é um narcisista de primeira. O narcisista, não é o mito do Narciso, é aquele que ele se refletiu na água, ele se olhou, se achava tão bonito, se refletiu na água e que ele caiu dentro da água, se afogou. Mas o narcísico, né, no cotidiano, é a pessoa que ela, vamos colocar grosseiramente falando, ela se gosta tanto que ela não se importa com o outro, ela não tem nenhuma empatia pelo outro. É um traço que eu arriscaria quase uma psicopatia de fato, né? Então, e aí depois de um ano de namoro, putz, o cara era legal, trazia flor, ele militava no Greenpeace, e depois de um ano eu começo a perceber que ele rastreia meu celular, que ele me sufoca, que ele me acusa de coisas que eu não fiz, que ele tem um Excesso de ciúme, controle? porque ele não quer perder o seu objeto pessoal. Ele não quer perder o seu objeto, sua fonte de prazer. E nisso, ele não tem critério para nada. Então, se ele precisar matar, ele mata. Então, o narcísico é muito... Você tem o cara que assim, você tem o vaidoso, né? Você tem um vaidosão, fala, não, eu sou o bom mesmo, eu sou bonito, sou inteligente e tal, mas é um cara que se relaciona, é uma pessoa que consegue estabelecer relações de afeto, é uma pessoa que consegue se doar minimamente para o outro. E você tem o Narciso, que é ele, não é nem ele em primeiro lugar, ele é só ele, porque ele não consegue ter uma relação empática com nenhuma outra pessoa, né? Isso pode desenvolver o cara, né, a pessoa que é narcisista, né, narcísico, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico também, um quadro, não? Ele é bom demais para isso, porque ele nunca... Mas ele pode causar isso no outro. Opa! Ele é uma relação tóxica. Ah. E Porque aí a pessoa acaba desenvolvendo pânico, né, em função dessa relação com o narcisista. Sim, mas até você se identificar que o seu companheiro, que a sua companheira tem um comportamento narcísico, ele é muito ardiloso, ele é muito dissimulado, ele é muito elaborado, vamos dizer assim. Né? Então, o narcísico, quando você vê o narcísico, ele é o cara acima de qualquer suspeita. É o cara legal pra caramba, é o cara que te traz flores, que te leva para jantar, e ele vai te apertando, te apertando, te apertando cada vez mais, né? Te trazendo uma outra condição que realmente é assim, que você fica acuada. Fica acuada, exatamente. Você vai acuando e você fala assim, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quando você constata isso, você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu saio disso? E aí eu costumo dizer que realmente o corpo vai cobrar, porque isso ficou tão represado, tão sublimado, que isso vai vir à tona uma hora mais intensamente. Né? Então, assim, é a coisa de negar que tem algo errado. Não, tá errado. Dá um negócio quando a gente vai ver que tá errado. Você fala, putz, isso não tá legal. Mas quando a gente fala assim, olha, eu tô num trabalho, numa relação, eu tô vivendo, fazendo, investindo num curso que não tá legal, se bater esse negócio não tá legal, procurar ajuda é saudável, para entender o que está acontecendo e para conseguir fazer a transição. No Access a gente fala assim, se não tá leve, se tá pesado, então, porque realmente não tá legal, né, que você falou. Tem que ser leve, tem que ser... E esse leve é a sensação de fluidez, né? Se não tá assim, então tem alguma coisa errada realmente. Agora, só comentar um pouco, né? Você falou da questão da terapêutica. Eu estava olhando aqui os meus livros sobre florais, né? Dentro da terapia floral, por exemplo, no floral de Saint-Germain, a gente tem uma fórmula, a gente tem uma essência, se chama exatamente pânico, né? Ela é exatamente para tratar essa questão. Claro que existe um conjunto de outras, né? A gente faz uma fórmula floral
para tratar a questão do estado de pânico e ansiedade, mas existe uma flor, uma essência exatamente que chama, o nome chama é pânico. Outro conjunto que a gente traz para essa fórmula são flores que trazem a pessoa, são essências florais, né? Que trazem a pessoa para o momento presente. Porque às vezes a pessoa no estado de pânico, ela foge, ela, né, busca uma fuga do momento presente. E aí pode ter o surto, como a Dora mesmo comentou, né? Então, a essências, por exemplo, foco, que é para trazer foco, para trazer direção, outras essências que vão trazer luz, por exemplo, capim-luz, flora de São Miguel, floral de São Miguel, que é um floral para trazer essa habilidade de proteção e de ter vontade de fazer as coisas, essências florais que vão dar para a pessoa fibra e coragem para sair daquela condição. Por isso que eu perguntei para você antes, né? O quanto a pessoa quer sair, o quanto ela consegue sair. E às vezes até, e as outras essências também falam, que às vezes a pessoa está numa relação de simbiose com o outro, com a família, e ela não consegue sair daquela condição. Então, daí o São Miguel, que é aquela coisa da espada de São Miguel, né? Que você vai e corta. Eu acho bárbaro ter uma cianita azul, que é a espada, né, a pedra do Arcanjo Miguel, que é aquela pedra que você levanta, você fala, olha, eu corto toda a energia que está ao meu redor e me libero desses cordões. Energeticamente, eu estou presa por vários cordões, por vários elos a essa relação com essa pessoa, com esse sistema, no caso de uma família, que eu não consigo me libertar, né, Dora? Tem essa questão, é isso né? mesmo. E aí, assim, reconhecer, porque, e aí eu desconhecia, uma vertente, vocês poderiam chamar vertente, que é a etnopsiquiatria, né? A etnopsiquiatria, ela associa a questão antropológica à questão do adoecimento mental e vai dando outras possibilidades. E aí, quando a gente diz do sistema, da família, do relacionamento, isso tem muito a ver com a nossa cultura. Então, assim, reconhecer que um relacionamento é ruim para nós, mulheres, ou mesmo homens, ou relacionamentos homoafetivos, independe. Muitas vezes passa por uma questão tipo assim, puxa, eu não consigo nem me relacionar com ninguém. Então, para que eu sirvo? Né? Esses rituais que estão estabelecidos, esses ritos de passagem que estão estabelecidos na nossa cultura, como o casamento, a maternidade, a paternidade, o sucesso do trabalho, né? Isso tudo nos causa sofrimento. Então, quando você associa, se tem um grupo de pessoas, tem uma Associação Brasileira de Etnopsiquiatria, que na fundação estava o Roger Bastide, né? Então, assim, que é um antropólogo extremamente famoso, muito conhecido. Então, na verdade, isso são frutos das relações, né? Então, vamos lá, tenho 50 anos, não casei, ela tem algum problema? Tem algum problema? No mínimo, ela tem mau hálito. Então, assim, como que você... E aí, assim, como que a gente coloca isso? Como é que você se reconhece nisso e avança? Então, assim, olha, para não ter que dar satisfação para quem está fora, eu prefiro viver esse relacionamento ruim, porque aí eu cumpri a tabela. Então, assim, libertar-se desses padrões vale todas as outras terapias complementares que a Edileia está falando, porque são crenças que estão instaladas na nossa família, em nós, desde sempre. Nós já nascemos com isso pronto. Você pode romper, você pode redesenhar, mas você precisa de coragem e de força para fazer. Primeiro, coragem para constatar. Opa, não está legal? Não, sou eu. Não, é o outro. Então, vamos esclarecer o que a gente precisa melhorar. Está só comigo? Não. E como é que é se separar? Como é que é sair? Não, tem gente que fala, eu tenho pânico disso, de verdade. Tem gente que fala assim, não, o serviço não está legal, pedir a conta. Oi? Pediu a conta? Como assim você pediu a conta? Você pediu a conta e saiu. Ah, mas você vai receber o seguro-desemprego. Não, eu não tenho seguro-desemprego, porque eu estou lá há menos de 6 meses. Gente, isso de falar já me dá falta de ar.
e tem gente que consegue transitar isso com muita normalidade. Né? Talvez, o pessoal fala de atualmente uma geração Y, que é uma turma mais desprendida disso, porque a idade nossa, quem tem mais de 40, a gente foi treinado para ter só um registro na carteira para não sujar a carteira. Então, eu É vou ficar verdade. mesmo. A mudança de trabalho é considerado algo realmente muito Para ruim, né, nós não Dona? dá. É Para nós verdade. não dá. Né? E isso é de onde? Isso é da nossa cultura. Isso é do momento da nossa cultura, é o momento da nossa transição. Ainda dentro dos fatores, estamos falando dos fatores de risco para a gente desenvolver a síndrome do pânico. Uma ocupação constante. A pessoa que sempre que não tem agenda para fazer a unha, ela vai adoecer, porque você precisa desacelerar. É necessário desacelerar. Tem gente que fala assim, não, eu durmo 3 horas por noite e estou feliz. Parabéns, porque a gente precisa dormir de 7 a 8 para a gente se restabelecer integralmente. Não, mas o meu tempo, 5 para mim tá bom. Então, tudo bem. Mas você precisa ter respiros. Ocupar-se constantemente o tempo todo não significa que você é produtivo. Significa que você está exigindo do seu corpo e das suas emoções mais o que elas podem te oferecer, mais o que elas estão prontas para te dar. Isso, você vai adoecer. E aí, gente, o dizer não entra nesse kit. No próximo fator identificado de risco. Admissão de grandes responsabilidades e alto grau de exigência pessoal, aliado a uma ocupação constante, você tem que aprender a dizer não. Não, olha, dá para você. Não, não dá. Mas eu vou, sabe por quê? Porque se eu não for, aí, puxa vida, meu namorado vai ficar chateado, a mãe dele vai ficar chateada, e aí você volta naquele caldo, né, de que você, naquela roda viva, naquela efervescência desse cotidiano nosso. Então, assim, admitir grandes responsabilidades que você não está pronto. Então, vamos lá, uma situação muito assim, que às vezes a gente ouve ainda, né? Acontece, o pai falece, ou a mãe falece, e tem uma criança, né, uma menina ou um menino, e alguém chega e fala assim, agora você é o homem da casa. Gente, o que é isso para um menino de 10 anos? Né? O que é isso Muita para uma menina? responsabilidade. Muita responsabilidade. E aí, ele tem de ser o homem da casa, porque ele não pode decepcionar a mãe. E isso são problemas que ele vai trazer até o casamento. Até a hora que ele. E aí ele vai desenvolver uma personalidade, pode desenvolver uma personalidade controladora, que tem, porque foi dito a ele que ele tinha que fazer isso. O perfeccionismo e a má aceitação de erros, ninguém é perfeito. Mas isso é um jargão. Não, ninguém é perfeito. Perfeito só o alto. Ninguém mais é perfeito. Nós temos que não. É preciso que nós aceitemos as nossas imperfeições, né? Porque eu falo, olha, eu sempre erro quando eu vou fazer arroz. Puxa, então eu vou tentar melhorar, né? Eu vou ler, vou estudar, vou me dedicar, vou aprender com alguém mais velho do que eu, tal. Agora, aquele negócio, eu não posso errar, né? Aquela coisa de eu não posso errar. É o toque, né? Eu não posso errar, tem que ter tudo certo, todos os talheres têm que estar alinhados da mesma forma, que o toque também é um dos transtornos de ansiedade. Então, a gente tem fatores de risco que podem desencadear. Se a gente pensar em causa, né? A causa parece alguma coisa fatal. Olha, por que você tem transtorno do pânico? Porque eu sou preta. Não, eu tenho transtorno do pânico porque desenvolvi o transtorno do pânico, porque vivo numa sociedade preconceituosa e não tive recurso interno para lidar com essas e essas pressões. Isso me adoeceu. Quem pode ter síndrome do pânico ou transtorno do pânico? Ele é mais comum em mulheres, né? Porque nós somos mais viscerais, vamos dizer assim. Criança não tem síndrome do pânico, ok? Criança pode ter o transtorno da ansiedade. A síndrome do pânico não é presente em crianças, né? E é mais comum na fase adulta, sendo assim, a partir do adulto jovem, então pegar lá 19, 20 anos, até os 24, mas depois dos 30 também pode ter. Por isso que nós temos que observar sempre os fatores de risco que nós temos. Não pensar em causa, né? Porque a causa é muito fatalista, mas o fator de risco pode ser redesenhado, realinhado, e depende com
terapias com outras coisas, terapias complementares, aquilo que era um risco pode deixar de ser. Mas é aquilo que a gente falou na semana passada. Coçou, deu um negocinho estranho, olhe para você com muito amor mesmo, e fala assim, não, aqui para frente eu não consigo ir sozinha, eu preciso de ajuda. E aí dá para a gente viver melhor. Di, acho que era isso. Essa questão você falou por final agora, é ter um olhar mais generoso para si mesmo, né, Dora? Generoso é a palavra, Di. Porque assim, não tá legal e eu acho que eu preciso realmente, eu quero algo melhor para mim. Precisa ter força de vontade, coragem para romper com esse vínculo, com esse sistema, né? Eu não sei você assim, além dessa relação que você disse que é, né, ruim no ambiente de trabalho, mas entre aspas ela acaba sendo mais fácil de você romper, porque existe uma possibilidade de você mudar de trabalho. Sim. Claro que vai exigir de você e tudo, mas é possível mudar de trabalho e conseguir uma outra oportunidade, né? Enfim, a questão de trabalho é algo até mais possível e fácil de resolver. O que me preocupa um pouco é as relações familiares, né? Relações familiares e relações afetivas, Sim. Que são as relacionamento entre casais. E a gente, né, tem visto aqui no Atma, juntamente no trabalho de constelação familiar que nós temos feito aí ao longo desses anos, como essas relações familiares podem ser, como diz na atualidade, tóxicas, né? Porque eu não consigo romper os laços totalmente, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho, né? Ou seja, é importante eu constatar que é aquilo que a gente falou, constatar essa relação, constatar que a minha relação com o meu pai, com a minha mãe, não é boa para mim, porque é algo que eles me provocam que não me faz bem, né? E aí, assim, há algo nele, há algo nela, que algum comportamento que para eles é bom, mas que para mim não é bom, que não me faz bem, e aí é uma coisa sem julgamento, como a gente diz na constelação, né? O que ele faz não é legal. Então, eu rompo com isso. O que é o romper? Eu procuro um afastamento como uma forma de manter essa relação saudável, porque o seu pai e a sua mãe não vai deixar de ser seu pai e sua mãe, né? Os seus tios não vão deixar de ser seus tios, seus avós, seus irmãos, né? Principalmente quando você tem uma comparação, uma competitividade muito grande. Então, essa relação não vai deixar de existir, porque é uma relação sanguínea, mas você quer romper com isso e seguir a sua vida de uma maneira diferente. Romper com o sistema é algo que a gente, primeiro, precisa identificar essa questão, ter foco, por isso que um dos florais que eu falei é o foco, ter força, ter coragem, daí a gente vai ter essências que vão trabalhar exatamente isso, né? E ter autocontrole. Porque eu preciso ter esse meu autocontrole de identificar que essa não é uma relação saudável e querer romper com essa questão e seguir a minha vida sozinha. Então, as essências florais, e eu estou falando tanto dos florais, porque minha experiência aqui com os florais, pelo menos nos últimos 5 anos, me trouxe muito essa referência de como os florais, uma forma de ser algo de dentro para fora, ajuda a pessoa a ter o controle e olhar para aquilo com segurança e falar o que eu posso fazer agora. Porque às vezes eu não posso tomar uma atitude no momento, eu quero sair de casa, mas eu não consigo pagar um aluguel, né? Eu quero sair de casa, mas eu não sei lavar um prato, não sei lavar uma roupa, não sei comprar um sabão em pó, fazer um arroz. Então, o que eu posso fazer agora, né? Então, esse estado de pânico que é um paralisante,
e que vem fruto dessa educação que a gente tem dentro do lar, né? A gente consegue tratar muito isso com a terapia floral, ajuda muito a gente. E existe um outro trabalho que a gente também faz muito, que é o trabalho de limpar crenças. Porque pior do que viver nesse estado é você ter, por exemplo, pais ou um sistema que alimenta essa condição. Ah, de que você não é merecedor de morar sozinho, de achar alguém, que você é incapaz, que você não vai conseguir, você não sabe lavar uma roupa, você não sabe lavar um prato, você vai queimar o feijão, né? Que não é seguro viver sozinho, que se você sair de casa, todas as relações fora do seu ambiente de casa não são relações saudáveis, né? Ou seja, todo mundo quer abusar de você. Isso, né? Essas crenças geram na gente um estado de pânico e mantém a gente preso naquele sistema, né? Eu estou falando isso porque isso a gente vê com muito mais frequência do que a gente imagina, né? Até a gente viu recentemente, né? A Dora pode até me lembrar de Mães Devastadoras, né, Dora? Como é o nome daquele filme? Você lembra? Não lembro mas tem Né? aquele muito A devastador. gente tem esse conceito de uma mãe devastadora, ou seja, é aquela coisa da mãe, ela não mantém os filhos na bolsa canguru, né? Ela mantém os filhos ali e ela tira toda a força de vontade dos filhos de fazer as coisas, né? Ou seja, ela tira toda a autonomia dos filhos. Mas ela não pensa que um dia ela também vai partir e esses filhos vão ficar sozinhos, sem condição de fazer nada. Isso gera um estado de pânico nesses filhos que vão ficar, né? Então, como é que a gente trabalha isso nessa pessoa quando ela chega para a gente? Com as essências florais, porque você vai trabalhando o estado emocional da pessoa. Alguns momentos é preciso fazer uma fórmula emergencial, como a gente tem a própria fórmula do floral de Bowel Rescue. O floral de Gaia também tem a fórmula emergencial. Vários florais. Se você está vivendo uma condição dessa, você pode ir numa farmácia de ervas e você pode, né, homeopática, e pedir assim, eu quero um floral emergencial. Ou você vai numa farmácia e você compra o Rescue, que é a fórmula do floral de Bach. E aí, se você quer algo mais personalizado, você pode procurar um terapeuta floral, falar um pouco dos seus sintomas, porque isso é uma coisa super importante, e então ele vai elaborar um floral especificamente para você. No que diz a aromaterapia, a gente tem aromas que vão nos dar força, coragem e principalmente tranquilidade, né? Então, a lavanda é uma essência muito importante, né? A camomila é uma outra essência também que vai dar a gente, o capim cidreira, o capim santo também vai ajudar muita gente. Mas a gente tem outras essências que precisam entrar para que a gente possa não só ter tranquilidade, mas que a gente possa sair daquela condição que a gente está. A gente pode usar em roll-on, você vai passar nos pulsos, você pode usar em aromas que você vai espirrar ao seu redor. E é claro que as outras terapias também ajudam. A psicoterapia, com certeza, né? Fazer o acompanhamento com o psicólogo, com o psicanalista é fundamental. Às vezes, realmente precisa procurar um psiquiatra, aí realmente com uma avaliação possa dizer, mas se você percebeu que você está começando a desenvolver alguns desses sintomas, vale a pena procurar um profissional que vai te dar um medicamento, né, uma indicação e até mesmo um tratamento com medicamentos, né, Dora? Tem hora que realmente precisa do tratamento químico, né? Porque todas as outras terapias que a gente está falando, elas são complementares, né? É super importante deixar isso muito claro para você que está assistindo a gente. A gente não é absolutamente contra e a gente não está dizendo que você não deve procurar um profissional de saúde, né? Tem que ter, sim, um acompanhamento de um profissional de saúde, muitas vezes de um psiquiatra, que vai te dar um medicamento. Você precisa, muitas vezes, de um tratamento com medicamentos químicos, né? Mas não significa que você não possa ter um acompanhamento com
uma terapia complementar, que vai te ajudar, às vezes, a ter outros resultados, talvez até mais acelerados, vamos assim dizer, né? Diante dessas questões. Então, as terapias complementares ajudam nesse processo. E aí, ao invés de você, muitas vezes, ficar usando o medicamento um ano, você consegue usar por menos tempo, porque as terapias complementares te dão esse suporte e vão te propiciar esse bem-estar para que você possa agir. Saúde, Dora. Obrigada, gente. Né? Então, é muito importante essa questão, enfatizando, nós absolutamente estamos trazendo possibilidades para um tratamento, mas somos absolutamente a favor de um acompanhamento profissional. A Dora, como assistente social, também, né, pode falar com muita propriedade disso, né, Dora? Tem coisas que não tem como, né? Porque, na verdade, assim, aquilo que a gente conversou em outros momentos, existe uma desorganização química, né? Então, imagina só, se você está preparado para receber, 10% de cortisol por dia, que é o hormônio do estresse, recebe 70, tem alguma coisa que está errada, o seu organismo não vai responder da mesma forma. Esse alinhamento químico, essa contenção química é necessária, né? Agora, se eu recebi 70% de cortisol, fiz o alinhamento químico, né? Fiz essa contenção química, vamos assim dizer, mas continuo numa relação tóxica porque eu não tenho força para sair, aí eu preciso mudar. Por isso que o processo terapêutico, ele é de suma importância, porque a gente é tão doutrinado, e aí é o arcabouço de cultura que nós temos na nossa sociedade, né? Então, tipo assim, pai e mãe têm que ser honrados, têm que ser amados, mas às vezes, gente, não dá. Às vezes não dá, por quê? Porque minha mãe é ruim? Não, porque ela teve uma história ruim. E, de repente, ela concentra essa história ruim numa educação complicada. Agora, você não precisa deixar de amar sua mãe e seu pai. Só que você tem que entender o seguinte, olha, eu consigo ir com eles até aqui. Daqui para frente eu não consigo ir. E reconhecer isso sozinho, desmontar essas crenças sozinho não é fácil. Não, é muito difícil. E aí o que acontece? A gente volta para aquele lugar seguro. Até que quando a gente chega com 50, 60 anos, e você fala assim, puxa, era para eu estar vivendo a minha vida de uma outra forma, mais tranquila, mais leve, e você está vivendo um sofrimento intenso, porque tudo aquilo foi colocado embaixo do tapete. Aquela água parada está podre. E a gente precisa. E aí, não que não dá para cuidar, né? Não é isso. Mas é um pouco mais delicado cuidar. O pessoal está tão quietinho, né? Tá quietinho, né? Alguém quer compartilhar, quer comentar, quer falar algo aqui com a gente? Tô vendo a Lari aí falando, o Ney, a Andréia, a Mara, né? Ou seja, vocês têm alguma coisa para perguntar, para falar? O pessoal tá bem quietinho aqui mesmo, né? De participar. A gente, como, né? Se você está assistindo a gente pela primeira vez aqui no YouTube, né? É uma coisa que a gente sempre enfatiza nos nossos encontros, e a próxima semana a gente vai falar sobre suicídio, que é uma temática bastante delicada, né, nesse sentido. Então, assim, lembrando que em nenhum momento nós estamos dizendo da não necessidade, ou seja, de que não deve procurar um profissional de saúde para um diagnóstico clínico e um tratamento químico. Como a Dora mesma falou, há muitas vezes um processo que se instala, né, que é químico, né, Dora? Então, além do profissional de saúde que vai te recomendar questões, medicamentos, né, químicos, porque o seu corpo requer isso, há um outro acompanhamento que é muito importante e que diz respeito exatamente ao acompanhamento psicoterápico, terapêutico, e nesse processo você pode inserir várias das terapias, como a gente já falou hoje e como a gente já falou em outros encontros, né? Os nossos encontros acontecem sempre aos domingos, pelo menos esses 7 encontros, às 10 horas da manhã,
ficam disponíveis no YouTube. Os nossos contatos vão ficar aqui, aqui embaixo, nas informações no YouTube. Se você quiser entrar em contato com a gente, ou se você quiser, principalmente, fazer parte dos outros encontros, nós estamos à disposição para vocês. Né? Dora, quer encerrar e falar alguma coisa aqui? O pessoal hoje está super caladinho, né? Tudo assim, viver é uma arte, é uma aventura, né? Mas é uma felicidade estar vivo. Os percalços que aparecem pode acontecer com qualquer pessoa. A vida perfeita, ela não existe, né? As redes sociais apontam para que a gente olhe para uma situação de perfeição, que está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem. E não estar bem faz parte do pacote de estar vivo. Ter a coragem de constatar que não está bem e a ousadia de pedir ajuda é muito humano. Talvez seja a nossa face mais humana. Pedir ajuda, seja de ajuda de um profissional, conversar com um amigo, ler alguma coisa, se identificar com alguma coisa e falar assim, não, eu não preciso viver assim. Eu não estou no mundo para viver sofrendo. Então, façam isso, não tenham vergonha, não pode ter vergonha. Né? A vergonha, nenhum lugar a vergonha cabe, né? Mas no autocuidado, no amor por si, muito menos ainda. Não tenham vergonha nunca de pedir ajuda. E, às vezes, uma coisa que a gente pode achar que é besteira, que é bobagem, quando a gente compartilha com alguém, a gente é tomado, enredado numa rede de cuidado que pode mudar a nossa vida. Então, falem, não guarde o sentimento para si, compartilha. E muito obrigada por vocês me permitirem estar aqui com vocês novamente. Nós é que agradecemos, Dora, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, gratidão a todo mundo que esteve presente e todo mundo que vai assistir a gente num outro momento, gratidão também por esse momento. Tenha coragem de ir em busca da sua felicidade, lute. Você nasceu, você merece ser feliz. E todas as condições, todas as situações que nós passamos, como a Dora mesmo falou, são para nos lapidar, para que a gente possa, né, evoluir, para que a gente possa crescer como espíritos nesse mundo material que nós estamos passando por ele. Gratidão a você por esse encontro, gratidão a Ney, a Andréia, a Mara, né, por essa gratidão, Mara, pelo encontro. Beijo enorme, até o próximo encontro, domingo que vem, que a gente vai falar sobre suicídio. Vamos lidar com a morte, é um desafio, né? Mas a gente certamente vai estar juntos aqui para falar sobre essa questão. Gratidão a vocês, bom final de semana, boa semana, namastê. Tchau. Gratidão, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gratidão.